Olá pessoal, tudo bom? Então hoje a gente vai continuar o nosso aprendizado sobre equações do primeiro grau e nós vamos trabalhar hoje um pouquinho a propriedade distributiva, tá? Em equações do primeiro grau. Então vamos lá. O que é a propriedade distributiva? O conceito ela diz o seguinte: é a multiplicação de uma soma ou uma subtração. Então, se eu multiplicar uma soma ou uma subtração, vou mostrar o que é isso. Olha só, aqui tem um exemplo. Eu estou multiplicando 3 vezes uma soma nesse caso, 4 mais 5. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, o 4 mais 5, né? Que dá 9. E vou multiplicar o 3 vezes o 9, que dá 27. Certo? Então diz o quê? Que a multiplicação de uma soma ou subtração, nesse exemplo que a gente fez, é igual, ou seja, vai dar o mesmo resultado que a soma ou subtração de cada termo pelo fator. Ou seja, de cada termo multiplicado pelo fator. Então, olha só. Em vez de eu fazer agora a soma primeiro, eu vou fazer o quê? Tá vendo que eu estou multiplicando 3 pelo 4 mais 5? Então, eu vou primeiro multiplicar o 3 pelo 4, que dá 12. E vou multiplicar depois o 3 pelo 5, que dá 15. E vou somar, 12 mais 15 dá 27. Ou seja, a mesma resposta. Logo, se eu primeiro somar e depois multiplicar, ou se eu multiplicar primeiro e depois somar, vai dar o mesmo resultado. Isso é a propriedade distributiva. Isso serve tanto para a soma quanto para a subtração. Eu posso primeiro fazer aqui a subtração dando parênteses, 3 menos 2 que dá 1, e depois eu vou multiplicar pelo 6, que dá 6 vezes 1 dá 6. Ou eu posso fazer o contrário, primeiro fazer, em vez de fazer 3 menos 2, fazer 6 vezes o 3, que dá 18. Tem um menos aqui, então vou colocar um menos, e vou fazer 6 vezes 2, que dá 12. 18 menos 12 dá 6, ou seja, a mesma resposta. Daí vocês devem estar se perguntando, mas por que eu preciso aprender isso se não faz diferença por qual método eu vou utilizar? Porque às vezes em equações nós não temos a possibilidade de fazer outra coisa se não usar a propriedade distributiva. Então vamos ver como é que fica a propriedade distributiva nas equações. Que eu dei um exemplo de uma equação. 3 vezes, abre parênteses, x mais 4, fecha parênteses, igual a 27. Eu não posso começar fazendo x mais 4, porque aqui é uma incógnita, né, uma letra, o x, e aqui é um número sozinho. Né? Então eu não posso somar um x com um 4. Então aqui eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. O que eu vou fazer? Está vendo que o 3 está multiplicando todo esse parênteses? Então eu vou multiplicar o 3 por cada termo do parênteses. Então eu vou primeiro fazer 3 vezes o x, que dá 3x, e depois eu vou fazer 3 vezes o mais 4. 3 vezes mais 4 vai dar mais 12, certo? Então multipliquei o 3 pelo x, que dá 3x, tenho mais aqui, coloquei o mais, e vou multiplicar o 3 pelo 4, que dá 12. E o 27 eu só copio, certo? Então agora eu tenho uma equação, como eu já era habituado, e é só eu resolver. Vou colocar um igual e vou deixar a letra de um lado e o número do outro. Tudo que mudar de lado irá inverter a operação. Então vamos lá. Letra, tenho 3x aqui, então eu só copio ele aqui. Números, tenho o 27 aqui do lado direito, vou deixar ele do lado direito. E o 12, o 12 vai mudar de lado. Ele estava do lado esquerdo, vai vir para o lado direito. Então ele era mais 12, ele vai vir menos 12. E agora eu resolvo, vou copiar o 3x, copiar o igual, e 27 menos 12 dá 15. E agora, se 3x vale 15, para eu descobrir o valor de um x só, é só eu dividir o 15 por 3. 15 dividido por 3, 5. Então, o x é igual a 5. Essa é a minha resposta. Certo? Vamos fazer mais exemplos aqui para a gente entender bem. Vamos lá. Eu estou multiplicando 4 por todo esse parênteses. Então, eu vou primeiro multiplicar o 4 pelo primeiro termo, pelo 2x. 4 vezes 2x, 4 vezes 2 dá 8, então 8x.
E agora eu vou multiplicar o 4 pelo menos 7. 4 vezes menos 7 dá menos 28. Então, eu coloco menos 28 aqui. Tem um igual aqui, coloco o igual. Mesma coisa do outro lado da igualdade. Ó, eu tenho um 7 multiplicando o parênteses. Então, eu vou fazer o 7 primeiro vezes o 2. Então, 7 vezes 2, 14. E agora eu vou fazer o 7 vezes o mais x. 7 vezes x, 7x. Então, fica mais 7x, né? Por causa desse mais aqui. Ok? Agora eu tenho uma equação. Coloco igual. E vamos colocar as letras de um lado e os números do outro. Então, vamos lá. A primeira letra que aparece, 8x. Estava do lado esquerdo, continua do lado esquerdo, então continua igual. 8x positivo. Outra incógnita que a gente tem é o 7x. Estava do lado direito. Vai vir agora aqui para o lado esquerdo. Então, ele era mais 7x, vai vir menos 7x. Números. Eu tenho o menos 28 aqui do lado esquerdo. Então, eu vou trazer ele para o lado direito. Ele era menos 28 e vai vir... Opa, eu coloquei primeiro o 14 aqui. Tá? Estava do lado direito, continua igual. Agora sim o 28 vai vir positivo. Certo? Também a ordem, se eu colocasse 28 e depois mais 14, ia dar na mesma. E agora resolve. 8x menos 7x, 1x, igual 14 mais 28, 42. Essa é a minha resposta. O x vale 42. Certo? Vamos fazer mais um exemplo. Então, olha só. 6 menos 3 vezes, abre parênteses, 4x menos 10, fecha parênteses igual a 0. O que você não pode começar fazendo é fazer 6 menos 3, pessoal. Por que não pode? É o mesmo princípio que a gente tinha lá em expressões numéricas. Primeiro nós resolvemos as multiplicações. Então, primeiro eu vou fazer esse menos 3. Pessoal, não esquece que o sinal eu tenho que cuidar junto, tá? Então, é menos 3 vezes cada termo do parênteses. Então, vamos lá. Primeiro eu vou copiar o 6, que está sozinho aqui, ó. Copiei o 6. E agora eu vou multiplicar. Menos 3 vezes 4x. Então, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Então, vai ficar menos 12x. E agora eu vou fazer o menos 3 vezes o menos 10. Tá? Cuide do sinal. Ó. Menos 3 vezes menos 10 vai dar 30. Como os sinais são iguais, vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 30. E vou colocar o igual ao zero. Certo? Então, ó, copiei o 6 e vou fazer 3 vezes 4, 12x. Cuido menos aqui para colocar. E menos 3 vezes menos 10 dá mais 30. Então, vou resolver. Vou colocar o igual. A única letra que tem é o menos 12x. Ele estava do lado esquerdo, ele vai continuar do lado esquerdo negativo. Números. Tem um 6 positivo aqui do lado esquerdo. Ele vai ir para o lado direito negativo. E também eu tenho o 30 aqui, ó, positivo, do lado esquerdo. Ele vai ir para o lado direito do igual negativo. O zero não tem necessidade de eu colocar. Então, o menos 12 eu só vou copiar, o igual eu vou copiar. Menos 6 com menos 30 eu vou juntar, vai ficar menos 36. Então, se menos 12x vale em menos 36, para eu descobrir o valor de 1x, é só eu dividir o menos 36 pelo menos 12. 36 dividido por 12 dá 3, como os sinais são iguais, fica 3 positivo. Certo? Vamos lá. Ó, essa é grandona. Vamos lá, primeira coisa. 8a está sozinho aqui, vou só copiar. Agora eu tenho menos 5 multiplicando todo esse parênteses. Então eu vou fazer primeiro o menos 5, sempre lembra de levar o sinal junto, vezes o 2a. Então, ó, menos 5 vezes 2 dá menos 10. Então fica menos 10a. Agora eu vou fazer o menos 5 vezes o menos 1. Menos 5 vezes menos 1, 5 vezes 1 dá 5. Os sinais são iguais, fica positivo. Então fica 5 positivo. Tá vendo que esse 3 aqui está sozinho? Então eu só vou copiar. O igual eu copiei. Agora eu tenho uma outra multiplicação. O 4 eu vou fazer vezes o menos 1. 4 vezes menos 1 dá menos 4. E agora eu vou fazer o 4 vezes o menos a. 4 vezes menos a fica menos 4a. Certo? Coloco o igual e vamos lá. Letras. O 8a está do lado esquerdo, continua positivo.
O menos 10A está do lado esquerdo, continua negativo. E a outra letra é o menos 4A. Está lá do lado direito, vai vir para o lado esquerdo, então ele é menos 4A, vai vir mais 4A. Números. O 5 estava do lado esquerdo, mais 5, vai vir para o lado direito, menos 5. O mais 3 estava do lado esquerdo do igual, vai vir para o lado direito, menos 3. E o menos 4 eu só vou copiar aqui do lado direito. Vou resolver. 8 menos 10A dá menos 2A. Menos 2A mais 4A eu vou descontar, vai ficar 2 positivo. Se tu quiser primeiro juntar 8A com 4A que dá 12, e depois tu tira 10, vai dar o 2 igual. Copia o igual. Menos 5 com menos 3 dá menos 8, com menos 4 dá menos 12. Se 2A vale menos 12, para eu descobrir o valor de 1A, é só eu dividir o menos 12 por 2. Menos 12 dividido por 2, menos 6. E essa é a minha resposta. E o último exemplo, vamos lá, vou começar multiplicando aqui, ó, 9 pelo 2x. 9 vezes 2x, 18x. E agora eu vou multiplicar o 9 pelo menos 11. 9 vezes menos 11 dá menos 99. Tem um igual, coloco um igual. E agora eu tenho menos 4 e vou multiplicar primeiro pelo menos 2x. Então, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, então mais 8x. E menos 4 vezes mais 3. 4 vezes 3 dá 12, os sinais são diferentes, vai ficar menos 12. Então vamos resolver, vou colocar um igual. Vamos lá, o 18x estava do lado esquerdo, continua aqui igual. E o 8x estava do lado direito, vai vir para o lado esquerdo negativo. Números, o menos 99 estava do lado esquerdo, vai vir para o lado direito mais 99. E o 12 estava do lado direito e continua do lado direito menos 12. 18 menos 8, 10x, igual 99 menos 12, 87. Então, o que eu vou fazer? Se 10x vale 87, eu vou dividir 87 por 10. 87 não dá uma divisão exata, né? Dá 8,7. Então, tu podes deixar na forma de fração. E essa é a tua resposta. Certo? Espero ter ajudado. Assista o vídeo mais de uma vez para relembrar como se faz. Bons estudos e uma boa semana.